Muito bem, estamos de volta com o programa Saulo Machado Entrevista aqui pela TV Araranguá, o nosso canal 20 aqui de Araranguá, nossa televisão de Araranguá, que você pode assistir em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Basta você acessar na internet tvararanguá.net. Bem mais fácil agora esse link para você acessar. Recomende para aquelas pessoas que são de Araranguá, que são da região e que não podem nos assistir, podem assistir sim no seu tablet, enfim, qualquer acesso que você tiver à internet, no seu computador, você pode assistir a nossa programação. Bem, no primeiro bloco eu conversei com o secretário do Desenvolvimento Regional, Heriberto Afonso Schmidt, sobre essa reunião em Florianópolis, sobre a situação do Hospital Regional de Araranguá. E a informação que nos foi repassada é que a secretária estadual da Saúde, ela estará em Araranguá no dia 7 de agosto. E vai andar, vai até o hospital, vai conversar com os secretários, os 15 secretários municipais de saúde da nossa região, com os prefeitos, possivelmente haja uma reunião do Conselho Regional, mas irá também à Câmara de Vereadores, onde será recepcionada pelos vereadores e onde deverá ser apresentado uma solução, ou pelo menos onde deverá ser discutido um encaminhamento para a situação. Por isso que nesse segundo bloco do programa está aqui comigo o presidente da Câmara de Vereadores, Jair da Silva Banha. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui. A gente é que agradece, Saulo, mas essa oportunidade de estar divulgando para a sociedade aranaguense os nossos trabalhos, aquilo que a Câmara realiza no seu dia a dia. Bem, o senhor participou dessa reunião lá em Florianópolis. Inicialmente eu gostaria de obter do senhor uma informação sobre o que o senhor achou, o que o senhor observou desse encontro. Olha, Saulo, o que a gente observou, e eu pessoalmente observei, foi uma grande receptividade da secretária Tânia, né, onde as palavras que ela utilizou, a forma da abordagem do assunto, por ela nos deu assim uma certa garantia de que realmente agora nós poderemos ter uma solução mais definitiva para o Hospital Regional. É óbvio que a manifestação dela foi uma manifestação no final da reunião, depois de ter ouvido todas as pessoas presentes, e nós tínhamos lá várias lideranças que já foram citadas em todos os meios de comunicação, mas tenho aqui, o farei novamente, os representantes da CIVA, né, que eram o seu presidente, o Alceu, o Caroli, a Evelyn, o secretário regional Heriberto Schmidt, o deputado Manuel Mota, os vereadores, além de mim, o vereador Lu, o vereador Luiz do Bailão, a secretária municipal de saúde, a Cida, lideranças do Turvo, de outros municípios, né? A presidente da CIR, a Patrícia, e também a coordenadora regional da saúde da SDR. E depois, no final, depois que todos fizeram a sua manifestação e cada um dentro de um determinado tema, ficou claro para a secretária a situação em que se encontra o Hospital Regional. Principalmente pelas últimas semanas, pela reclamação que a sociedade araranguense tem feito em relação ao atendimento no Hospital Regional, a falta de material no Hospital Regional, a falta de humanização, a falta de profissionais, já que estão sendo demitidos vários profissionais e até o presente momento não estão sendo recontratados outros profissionais, a vinda de profissionais de fora da cidade de Araranguá, o que para a sociedade araranguense também precariza o trabalho, porque não conhece a cidade, não conhece a situação econômica da cidade, não conhece as pessoas. Então, depois de todos esses relatos, incluindo por parte da CIVA a questão do que está sendo descumprido no contrato, e são várias cláusulas que estão sendo descumpridas, e também por nós da Câmara de Vereadores levantada a situação jurídica do hospital em que se encontra hoje, visto que a gente também foi proponente de um requerimento ao Ministério Público questionando a validade da contratação, e nós temos uma decisão de primeira instância, que é uma liminar, que foi mantida no Tribunal de Justiça, e a própria Justiça determinou aí que o Estado tem 180 dias para se preparar para assumir o hospital. Nós levantamos também essa situação, que era de desconhecimento da secretária. Aliás, temos que entender o desconhecimento da secretária em várias situações, porque faz apenas 15 dias que ela assumiu. E então levamos e depois
com todas essas preocupações levantadas, é que a fala dela realmente, afirmando a confiança no SUS, de que o hospital continua atendimento pelo SUS, afirmando que independentemente de quem está governando, as pessoas não querem saber de partido político, elas querem a solução, querem ser bem atendidas, é que ela disse que precisava de um tempo para fazer todo o levantamento em todas as situações, para vir a Araranguá dar uma resposta para a sociedade. Quando ela colocou que ela queria vir a Araranguá, demonstrou para nós uma firmeza nas ações dela, porque até o presente momento, com o antigo secretário, nós nunca tivemos essa oportunidade. O secretário, o ex-secretário de saúde, ele nunca apareceu aqui no Vale para dar uma satisfação mais concreta em relação ao Hospital Regional de Araranguá. Ou seja, quando ela colocou isso, nos pareceu, naquele momento, que ela realmente quer resolver a situação do Hospital Regional. Agora, esse assunto, evidentemente, que ele vem sendo discutido na Câmara, houve requerimentos, inclusive, do vereador Lulu, enfim, houve preocupação, já houve um debate muito acalorado, inclusive, tem sido discutido bastante na Câmara, presidente. Agora, a Câmara, pelo que eu entendi, né, uma vez confirmada essa vinda da secretária aqui, será o momento em que a secretária deve apresentar uma solução. Agora, que solução seria essa? Na realidade, o que nós discutimos lá é que, o que a secretária afirmou? Nós vamos resolver o problema do Hospital Regional, seja com a atual entidade, seja com a troca de entidade. Agora, a solução tem que ser dada. Por que ela pediu um tempo para averiguar toda a situação? Porque realmente os desmandos em relação ao contrato, quem apresentou foi a CIVA. E pontuou, um trabalho muito bem feito, pontuou todas as questões. Por exemplo, a falta de material para ser utilizado no hospital. O que a secretária falou? Quando o Estado se coloca à disposição para repassar um serviço público para uma entidade, é exatamente para acabar com a burocracia, por exemplo, de licitação para comprar material. Para facilitar. Para facilitar. Aí, se tu facilita uma situação como essa e falta material, não tem explicação. Porque se é um ente público, tu tens o tempo para fazer a licitação. Agora, uma iniciativa privada, como é aquela entidade ali, ela pode comprar o material todo dia, aonde quer, e ao preço que quer. Mas não tem CNPJ em Araranguá, né? Esse é um outro problema. Hoje ela não compra... Aliás, tudo hoje se reporta a São Paulo, só. Qualquer reclamação se reporta a São Paulo. A atual gestora do Hospital Regional, a pessoa que é responsável pelo Hospital Regional, ela não toma nenhuma atitude, não toma nenhum ato e não dá nenhuma resposta se ela não estiver conectada com São Paulo. Todas as compras têm que ser feitas através de São Paulo. Todas as contratações têm que ser feitas através de São Paulo. O que para nós é muito complicado, e foi uma das coisas que nós, inclusive, até parece brincadeira, né? Mas nós citamos aquela questão de Araranguá, foi a cidade que já teve. Hoje tu quer conversar com a Celeste, tu liga para o 0800K em Curitiba, de Curitiba eles perguntam onde é que fica Araranguá, repassa para Criciúma para que o trabalho seja feito. Tu queres chamar o SAMU, tu liga para a central do SAMU em Criciúma, para depois vir para Araranguá. E assim são vários. E agora nós temos a Telesc, a antiga telefonia, do mesmo jeito. E agora nós estamos correndo o risco de o Hospital Regional de Araranguá também ser. Daqui a pouco, para te internar uma pessoa, tu vai ter que ligar para São Paulo para pedir autorização para internar uma pessoa aqui em Araranguá. Está ficando absurdo. Complicado, tá absurda a situação. E foi e foi por isso que ela pediu todo esse tempo. Inclusive, por exemplo, a questão da CAF, que é o Conselho de Administração, de Fiscalização e Administração, que até agora não está montado. Ela já assumiu o compromisso de, nesse período, já ir verificando a montagem desse conselho, certo? E algumas análises que ela vai estar fazendo durante esse período, ela vai estar informando as entidades aqui. E na realidade, a vistoria dela, porque ela disse, olha, eu já fui gestora pública, ela é funcionária de carreira da Prefeitura de Joinville, foi do Hospital Municipal, foi secretário de Saúde, disse, ó, eu conheço o que é uma gestão hospitalar. Eu quero ter o prazer de ir lá no hospital, andar por dentro do hospital, conversar, porque eu sei se realmente a gestão está sendo bem feita ou não está sendo bem feita. E aí à noite, é óbvio, que vai ser aí uma audiência construída a 4 mãos, é esse compromisso, com a Câmara de Vereadores, com a Associação Comercial e Industrial do Vale do Araranguá, com a Prefeitura Municipal e com a SDR, onde a gente vai, durante o dia, em toda essa visita aí, construindo alguns entendimentos para que à noite, então, a gente possa esclarecer a sociedade e dar uma resposta para a sociedade lá na Câmara de Vereadores, onde vão ser convidados todos os secretários municipais, as autoridades, todas as entidades aqui de Araranguá, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade araranguaense de como que a gente quer
que funcione o hospital daqui para frente. Pois é, essa sessão, presidente, ela será uma sessão ordinária, porque ela não vai ser uma sessão normal, ou ela seria uma espécie de audiência pública? Nós vamos discutir isso agora, no encaminhamento. O fato é que essa sessão não terá nenhuma outra pauta na sessão. Se for uma sessão ordinária, não terá uma outra pauta, será uma pauta exclusiva para discutir a situação do hospital regional. Numa sessão ordinária não tem problema nenhum, as entidades podem participar, podem ocupar a mesa, podem se manifestar, até porque lá nós temos esse mecanismo da democracia da Câmara. Agora, nós vamos estar discutindo junto com a Prefeitura e com as outras entidades que nós podemos transformar isso numa audiência pública, que não vai ser uma sessão ordinária, mas uma audiência pública puxada aí por várias entidades para, inclusive, ao final dessa audiência pública, sair um documento que possa ser, então, onde vai estar esboçado todos os encaminhamentos, todas as propostas, para que seja encaminhado, para que as autoridades competentes tenham, então, um documento deste momento, né? Bem, até eu quero fazer uma correção. No bloco anterior, o secretário regional Heriberto Schmidt se reportou a essa reunião, né, como a volta do recesso da Câmara. Não, aqui a Câmara não tem recesso. Não tem mais recesso. Essa é uma outra situação também, Saulo. Nós não temos recesso, mas nós temos 6 sessões por mês. E acabou já na semana passada. Diante da situação do Hospital Regional, na segunda-feira nós fizemos uma reunião da mesa diretora às 5 horas da tarde para discutir a situação do Hospital Regional. Um pouco antes nós fomos informados que tinha sido confirmada a reunião em Florianópolis, discutimos isso na reunião da mesa diretora, discutimos com os vereadores e nós inclusive já estávamos definindo que se desta reunião em Florianópolis não saísse nenhuma decisão mais concreta em relação ao Hospital Regional, nós estaríamos ainda essa semana fazendo uma sessão extraordinária para discutir só a questão do Hospital Regional e para tirar os encaminhamentos necessários. Até porque nós sabemos que já tem várias outras atividades, né? Na quinta-feira vai ter um ato puxado pelo sindicato com várias entidades. Nós discutimos também sobre isso para reforçar esse ato. Nós entendemos que mesmo tendo essa atividade no dia 7 de agosto com a secretária e com várias entidades, não podemos parar de fazer as manifestações, de conversar sobre a situação do hospital, de fazer as cobranças em relação ao hospital, até porque se a gente dorme no ponto, a gente acaba perdendo o tempo de realizar as coisas. Nós vamos continuar fazendo isso, por isso então essa reunião. Agora, como já está confirmada essa vinda da secretária para no dia 7 de agosto, nós retornaremos ao trabalho normal a partir do dia 5. Na sessão do dia 5, com certeza, discutiremos a questão do hospital regional, tiraremos os encaminhamentos da Câmara para o dia 7. Daí. Aliás, a Câmara tem sido muito participativa, né, nos assuntos da população, e acho que isso é muito importante, como essa questão do hospital regional. Até eu achei interessante que teve um requerimento que foi aprovado na Câmara, que os vereadores querem saber, afinal de contas, que encaminhamento foi dado em relação àquela audiência pública realizada pelas 2 câmaras de vereadores de Araranguá e de Maracajá, em relação lá no Encruz do Barro Vermelho, presidente. Porque foi feita a audiência, mais uma vez houve discurso, né? E político gosta de discursar, né, cá entre nós, né? E no final não se soube mais nada de nenhum encaminhamento para aquele asfalto lá ligando a BR-101, parte de Maracajá, também um pedaço em Araranguá, até a Ilhas. Assim, Saulo, nós tivemos o primeiro semestre da Câmara, como você bem colocou, nós participamos de várias atividades externas à casa, em conjunto com várias entidades. Temos aquele projeto da Câmara na Praça, que voltaremos agora novamente em agosto. Aliás, estamos preparando uma exposição dos presidentes e dos documentos da Câmara para que a sociedade conheça um pouco mais a história da Câmara. E o que é que nós vamos fazer agora para o segundo semestre? Nós vamos juntar todos os encaminhamentos que nós tiramos na Câmara em relação ao governo do Estado, em relação à presença de autoridades na Câmara, vamos fazer um levantamento e daquilo que nós ainda não tivemos retorno, a Câmara então vai estar, através de comissões, de cada comissão pertinente, e com os autores dos requerimentos, nós estaremos indo em loco. Nesse caso, por exemplo, da audiência pública que foi feita ali no Encruz do Maracajá, foi aprovado o requerimento do vereador Quila e do vereador Jacinto da Soler, que foi o proponente do requerimento para aquela audiência pública, e nós estaremos, neste segundo semestre, marcando audiência com o secretário Kubalcini, que é o secretário de Infraestrutura, onde esta comissão está indo lá cobrar do secretário Kubalcini qual foi o encaminhamento que foi feito a partir daquela reunião na presidência da casa. Porque eu quero te dizer que nós voltamos otimistas daquela reunião. Até pelo
pelo comportamento do próprio secretário, disse, olha, eu vou ter o maior prazer de encaminhar um requerimento desse. Inclusive, se é um pedido do vice-governador Eduardo Moreira, quem sou eu para não encaminhar? Então nós estaremos falando, não é só isso, nós temos requerimentos lá com relação à questão de segurança pública, que é um debate que nós estamos fazendo, a questão de uso de drogas, que nós vamos estar encaminhando a questão de uma audiência pública também no segundo semestre para discutir tanto a questão da segurança pública também como a questão do uso de drogas, essa questão do hospital regional, essa questão da ligação Ilhas Maracajá. Nós temos uma outra demanda que está lá aprovada, que é o debate da ligação do acesso sul ao Arroio do Silva, pegando ali Praia da Caçamba, Polícia Rodoviária, Vila Santa Catarina, Praia da Caçamba. Também vamos estar encaminhando isso no segundo momento. E nós queremos pautar, na realidade, Saulo, pelo menos enquanto tiver essa mesa diretora, nesse próximo ano e meio, pautar as ações da Câmara exatamente nesse sentido. Nós entendemos que nós estamos no caminho certo, a Câmara está no caminho certo, a resposta que vem da sociedade, com os depoimentos da sociedade, não demonstram isso. É óbvio que tem um ou outro descontente, mas a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Tudo que a gente tem na Câmara está lá, é uma coisa pública, o nosso site tem todas as informações, a sociedade é diariamente convidada para participar das sessões da Câmara, assim como o seu programa é visto pela internet, a sessão da Câmara toda também. Ela é divulgada via internet, e aliás, com um índice de pessoas assistindo muito grande, Saulo, em torno de 300, 400 pessoas por sessão. E teve uma sessão em que foi votado, se não me engano, do voto aberto. Voto aberto, né? O fim do voto secreto, algo em torno de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas assistindo. Agora, do Ficha Limpa, teve um pico muito grande também discutindo. E a sociedade aranguaense, na realidade, está entendendo a importância da participação. Se não vai na Casa Legislativa, mas pelo menos... Acompanha. Pelo menos... Hoje de manhã eu estava escutando, só para ti ter uma noção aqui na Rádio Araranguá, a questão dos gastos dos vereadores no primeiro semestre, com diárias, com viagens e tudo mais, né? Quer dizer, se eu não me engano, saiu na coluna do jornal, acho que foi na coluna pelas comunidades do Muriel. O Muriel só sabe disso porque está lá no site da Câmara. Está no site? Foi publicado? Foi publicado, está lá publicado. Ele entrou no site da Câmara, que todo mundo pode entrar, clicou lá em cima do número do empenho de cada diária e ele sabe que cada vereador viajou. Para onde foi e o que foi fazer. Pois é, mas é isso que eu acho, que essa liberdade e esse acesso, ele tem que ser utilizado com inteligência. É preciso ter muito cuidado, né? Porque eu acho que a partir do momento que se dá abertura, é preciso que também as pessoas tenham responsabilidade com isso. Porque foi colocado o seguinte, o vereador que mais gastou foi o Alexandre Pereira. Tá bom, o vereador foi 2 vezes a Brasília e foi algumas vezes a Florianópolis. Só que não foi dito, e isso devia ter sido dito, o resultado dessa ida. O resultado da viagem. E o vereador se preocupou em ligar para a emissora e dizer, olha, só que eu trouxe, se não me falha, um carro, né, para iluminação pública, trouxe mais uma máquina. Então, se você observar o que foi gasto e o que veio para o município, parece que valeu a pena, né? Só assim, Saulo, das viagens todas feitas, por exemplo, o vereador Daniel foi a Florianópolis algumas vezes e numa das viagens trouxe uma emenda de R$600 mil dos deputados estaduais que vai servir aí para pavimentar 2 ruas em Araranguá. Inclusive, já pagou a viagem, sobrou dinheiro. Inclusive uma prestigiar o próprio bairro dele, que é o bairro Barranca. Outro vereador Jacinto vai colocar. Eu e o prefeito, quando fomos a Brasília, por exemplo, fomos tratar especificamente da questão da fixação da barra do Rio Araranguá. Tem uma emenda, por exemplo, do deputado Décio Lima, de R$600 mil também para Araranguá, que a prefeitura que vai determinar onde é que vai ser investido. O Jorge Bueira, por exemplo, nessa mesma visita, era uma coisa que estava mais ou menos encaminhada. Tivemos no gabinete do deputado Jorge Bueira e lá foi confirmado aquele investimento para início do centro de eventos de R$3.200.000. Né? A última viagem que foi o vereador Rony, por exemplo, uma das viagens está chegando agora uma máquina zerada através de emenda parlamentar do deputado Mauro Mariani. Então, esse é um relato mínimo daquilo que na realidade os vereadores trabalham. As viagens da Florianópolis, todas elas têm no seu intuito o interesse do município de Araranguá. E assim, é como você diz, as pessoas só tratam do gasto, não tratam das vantagens que se tem, né? Daquilo que se traz. E eu digo assim, e foi uma questão que foi discutida entre todos os vereadores.
Era uma proposta, é uma proposta da mesa diretora, e nós discutimos com todos os vereadores que têm condições de buscar coisas boas para o município vão ter que buscar. É um comportamento da atual mesa diretora que pode ser criticado por alguns, mas esclarecendo para a sociedade. Por exemplo, o Mirante faz 2 semanas foi determinado que está liberado o dinheiro do Mirante. Do Mirante lá no Morro dos Conventos. Que vai ser uma obra que, para a nossa questão turística, vai ser importantíssimo. Então, assim, são várias questões e todas elas são de viagens que os vereadores fazem. Eu acho que não pode se confundir o seguinte: o vereador não pode, o presidente da Câmara, a mesa diretora, não pode autorizar diária para vereador e passear em Maceió. Esse negócio de a curso de vereadores. Isso é uma coisa fantástica, né? E aí o cara vai lá, porque esses cursos, eles nunca fazem aqui na Canjica, né? Não, no Morro dos Conventos. Mas no Morro até seria legal. Seria legal, né? Mas é assim, mas nem no Morro, claro que não. Isso é Maceió, isso é nos grandes centros turísticos do Brasil. Por quê? Porque atrai exatamente esse tipo de situação. O cidadão pega a diária da Câmara, vai para o Congresso e nem aparece no tal do Congresso, fica lá andando de bug, né? Na realidade, Samuel, isso aqui não pode, né? Nós recebemos convites diariamente dessas entidades. Imagina. E lá, se tu dizer assim, ó, mas ninguém foi para nenhum curso atualmente na Câmara de Vereadores de Aranguá. Sim. Vai lá. Mas vai lá e verifica qual foi o curso que foi. Primeiro, vários funcionários da casa já foram fazer curso de gestão pública, de licitação, de contabilidade. Já foram fazer. De imprensa. Mas, completamente, curso do Tribunal de Contas. O último curso que agora foram funcionários da casa e foram vereadores, por exemplo, foi da Escola do Legislativo. Sabe aonde? Aqui em Nova Veneza. Ah, bom, mas aí você está falando de Nova Veneza. Né? Da Escola do Legislativo catarinense. Sem nenhum gasto. Então, assim, ó, é óbvio que também nós não vamos deixar de fazer algum investimento na preparação técnica dos nossos funcionários. Evidente. Agora, aqueles cursos que, como você citou antes, nesta gestão, ninguém fez nenhum, e te digo, até o final da gestão, ninguém vai fazer nenhum curso desse, porque a gente sabe, nós já temos aí exemplos e exemplos do porquê que funcionam. E agora, se é um curso da FECAM, da Federação das Associações dos Municípios, é uma situação. É diferente. Do Tribunal de Contas, é uma outra situação. Agora, de várias entidades que tem aí, que a gente sabe que na realidade são só para questão só fachada, né? Só fachada, para nós não tem isso. Daí sim, realmente não deve. E é isso que eu disse, que tem que. Nós temos que saber separar as coisas, né? Exatamente. O vereador pode ir 10 vezes a Brasília, desde que ele traga 2 milhões de reais de dinheiro para o município, pronto. Está justificada a ida dele. Eu até fiz uma brincadeira aqui, né? Porque tem gente na cidade que diz que eu pareço mais rei do que presidente da Câmara, né? Rei? Diz que eu quero mandar, que é eu que mando em tudo na Câmara. Aí eu fiz uma brincadeira hoje, porque eu só ouvi falar da entrevista, realmente eu não escutei o programa, e aí disseram que eu fui o segundo a gastar mais. Puta, mas eu não fui o primeiro, pô. Como presidente eu tinha que ser o primeiro. Não, isso é um absurdo, o senhor deixa. Já que o senhor é considerado o reizinho, tem que ser o primeiro em tudo. E eu vou dizer assim, ó, todos os vereadores que tinham condições nesse primeiro semestre de buscar alguma coisa para Aranguá tiveram o apoio da Casa Legislativa. E é óbvio, Saulo, nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós temos um Tribunal de Contas que analisa nossas contas. Nós temos um Ministério Público que hoje está diretamente ligado e fiscalizando tudo isso. Então a gente sabe das nossas responsabilidades e os gastos que a gente faz realmente são naquilo que a gente entende que é legal e que pode ser feito e que traz benefício para a cidade, né? Tá certo. Presidente, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Um abraço. Eu que agradeço o Saulo, agradeço aí os demais trabalhadores desse programa e quero dizer que nós estamos à disposição sim para estar informando a sociedade aranaguaense daquilo que a gente produz na Câmara. Muito bem, assim fechamos mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista. Fique aqui conosco, fique com a nossa programação. A gente se encontra. Um abraço.